Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom final de semana, né? Um sábado bem feliz. Mais um final de semana concluído, né? Na presença do Senhor. Que o Senhor nos concede vida. Motivo, então, de nós louvarmos ao Senhor Deus, nosso Senhor Jesus, pelas maravilhas, pelos livramentos que Ele nos deu até hoje. Porque até aqui nos sustentou o Senhor. Aleluia. E a palavra de Deus para o meu e para o seu coração nesta manhã, neste dia de hoje, se encontra no livro de 2 Reis, primeiro, a partir do verso 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para ires consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que é a que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: Elias, o tisbita. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui, vou procurar aqui o capítulo que fala. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Aleluia. Por que eu vim até aqui? Esse versículo. Porque esse rei Acasias, quando ele caiu, né, como foi lido aí, ele, ao invés de procurar o Deus vivo, ele mandou procurar o Deus de Ecrom, Baal-zebub. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Então, Deus já sabia. E Deus fala com seu servo, o profeta Elias, um homem de Deus, o qual foi trasladado com vida numa carruagem de fogo. Aleluia. Louvado seja Deus. Esse não passou nem pela morte aqui. Foi trasladado numa carruagem de fogo. Subiu no redemoinho. Oh, glória a Deus, aleluia. E Deus falou com Elias e mandou ao encontro desse servo, desse rei de Samaria. E mandou dizer essas palavras. Não, por acaso não existe Deus em Israel? Para tu consultaste? Precisa tu mandar consultar a outro Deus? Outro Deus de Ecrom? Aleluia, pois da cama que tu subiste, tu não vai descer, tu não vai ser, tu vai morrer. Aleluia. Aí ele manda, quando ele pergunta quem era aquele homem que falou com eles, que eles disseram como era Elias, as vestes, o jeito que ele estava vestido, era peludo e tudo, né? Ele reconheceu, é o Elias, tisbita. Aí ele manda um capitão de 50, com 50 homens lá, onde Elias estava, para perguntar, que ele queria ouvir da boca de Elias. Ele não estava confiando. Ele não estava confiando, ele ainda estava achando, ele não estava crendo naquilo que o servo dele estava dizendo. Mas quando chegou lá, quando eles disseram, o capitão disse: Homem de Deus, desce. Elias disse: Se eu sou homem de Deus, o senhor manda de fogo e consuma os 50.
E respondeu ali, disse-lhe, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti até os 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e desceu os 50. Tornou o rei enviar mais outro capitão de 50. E o Senhor e Elias disse a mesma coisa e assim aconteceu. Outros 50 foram consumidos. Ao terceiro, foi mais sábio, né? Chegou lá e disse... Pediu misericórdia a Elias, tornou o rei a enviar outro capitão do terceiro de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias. E suplicou-lhe e disse-lhe, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 dos teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50. Com os seus 50. Porém, agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Porque Elias também não sabia o que era que aquele rei queria com ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como ele tinha mandado esse recado, através dos servos do rei que estava doente, através, né, a palavra de Deus que me falou com ele não sabia o que esse capitão de 50 ia lá, aleluia. Então ele falava com Deus, e ele falava, se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma, tu e esse teus 50, e o fogo descia e consumia, aleluia, louvado seja Deus. Porque quando Deus fala, está falado. Aí quando na terceira vez, Elias... Antes que Elias falasse, o homem já se humilhou, esse que foi pela terceira vez, esse outro capitão, com seus 50, se humilhou, suplicou, né? Falou ali diante de Elias, falou até dos que já tinham morrido, mas pediu que eles achassem graça diante dos olhos de Elias, chamou ele do homem de Deus, Alai, Bracás, Shurianda, Canta, Aramanaia. Louvado seja o nome do Senhor. E Elias desceu, mas ele desceu e foi. Mas quando ele chegou lá, ele disse a mesma palavra. Aleluia. Porque Deus confirmou para aquele homem que quem tinha falado era Deus. Era Deus que tinha falado. Aleluia, através do profeta Elias. Porque talvez ele achou que não era verdade, que Deus tinha falado com Elias. E quando Elias chegasse lá, ia dizer... Ao contrário, aleluia, louvado seja Deus. Mas aquele que serve a Deus não se embaraça. A palavra do Senhor diz que nós não seremos confundidos, nem envergonhados. Aleluia. Deus sabia, Elias sabia que tinha falado com ele. Aleluia, louvado seja Deus. Muitas das vezes, nós não é se embaraçamos. Às vezes tememos, né? Se achamos muito pequenos, eu falo por mim. Eu pago, às vezes, muito preço, porque Deus fala comigo e eu temo colocar o nome de Deus. E às vezes eu deixo de glorificar o nome do Senhor. E depois eu vejo acontecendo e sei que foi que Deus me disse, porque a gente é falho, né? A gente é falho. Aleluia, louvado seja Deus. Acontece comigo, acontece com você. O temer é do homem, né? Elias, ele teve a convicção ali, tanto quando chegou lá, Deus falou novamente, através da boca dele, para aquele homem, e o homem morreu. Aleluia. Que quando Deus falar, você não duvide. Não olhe para o homem. Analise as profecias. Que aquilo que é de Deus se cumpre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Existem muitos profetas, muitos falsos profetas que passam muito a profetadas. Por isso que a maior profecia é essa daqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Através dessa palavra aqui, quando Deus nos confirma, você pode passar sem medo. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus me deu essa palavra hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Para uma resposta.
Glória a Deus. Oh Deus poderoso. Porque o nosso Deus, ele também não nos deixa enganados. Quando nós clamamos ao Senhor, nós estamos querendo botar o nosso pé naquilo que desagrada a Deus, e nós não sabemos, estamos em dúvida, o nosso Deus, ele não é Deus de dúvida, ele não é Deus de embaraço, ele é Deus de paz. E o Senhor abriu meus olhos hoje com essa palavra, por isso que eu estou lendo ela aqui. Louvado seja Deus. E vim falar aqui sem saber nem o que é que Deus ia falar. Louvado seja o nome do Senhor. Não consulte quando você estiver doente, quando você estiver em aflição, quando você estiver em tribulação, quando você estiver enfermo, quando você... Sabia que tem a enfermidade, que é a alma, da alma, e a doença, que é do corpo? A enfermidade é uma. Eu aprendi isso. Louvado seja Deus. Por isso que a pastora disse que Jesus levou com ele todas as nossas enfermidades. Então, quando nós olhamos para Jesus, sai a tristeza, sai a depressão, sai a raiz de amargura, sai o ódio, sai o rancor. Aleluia, louvado seja Deus. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a cruz, aleluia. Ele levou consigo todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós estamos sarados. Mas também serve para as doenças do corpo. Então, quando a gente se sentir enfermo, doente, não consulte a outro Deus, não. Consulte aquele que Ele fez, que Ele criou. E pode todas as coisas, porque por conhecer a Deus e buscar em outro lugar a cura, Ele morreu. E isso aconteceu literalmente aqui na minha presença, uma pessoa que servia a Deus e foi, no desespero, procurou outras coisas. E Deus me deu essa palavra. E na mesma noite, eu fui lá. E disse, a palavra que eu trago para você da parte de Deus é essa daqui. Você consultou, você foi para outros deuses. Mas Deus mandou essa palavra para você, li a palavra. Aleluia. Porque eu disse a ela. Disse, eu vim hoje porque eu não sei se amanhã eu estou aqui ainda. Então eu não quero pagar preço. A palavra é essa que o Senhor mandou para você. E eu lhe digo, ela desceu à sepultura. Eu creio que Jesus tem misericórdia e ela foi salva. Mas ela poderia ter sido curada se ela tivesse buscado ao Deus vivo. Então nós não devemos, como foi, eu creio que foi ontem que eu preguei, o Senhor me deu. Não se apresse. Se Deus tem uma promessa na sua vida, como fez Saul, tinha uma ordem para que ele não oferecesse aquele holocausto, que era Samuel que ia oferecer esse holocausto, tinha um tempo determinado para oferecer e o Samuel ia chegar, eu creio que era 7 dias. E quando o Samuel chegou, ele já tinha oferecido. Ali ele já desobedeceu a Deus, o reinado dele já descambiou já. Aleluia. Então não se apresse, porque o Deus, ele tem o tempo dele. O tempo dele não é o nosso tempo, não. 1000 anos para Deus é como um dia. Ixi, alabracá, subianda. Só espere, só louve. Aguarde com paciência. Como Davi. Porque nós não podemos acrescentar um dia da nossa vida, nem um cabelo. Porque nossos cabelos, a Bíblia já está todo contado. Às vezes, quando nós se apressamos, nós perdemos a bênção, perdemos a guerra. Aleluia. Nós saímos da presença de Deus. E quando nós estamos debaixo da mão de Deus, potente do Senhor, nós estamos guardados, protegidos. O Senhor está cuidando. Aleluia, louvado seja Deus. Que nós não devemos se apressar. Porque quando Deus fala, está falado. Ele disse que ele ia morrer, ele morreu. E essa pessoa que eu conheci, Deus falou a mesma coisa, ela morreu. Por quê? Porque Deus não se agrada quando você conhece a Deus e deixa de crer nele para ir crer em outra coisa. Nosso Deus é poderoso. Com o sopro das narinas, desfaz tudo. Labracá, Xurianda, Cantaramanagaço. E Elias foi lá e disse.
E aconteceu e o homem morreu. Aleluia. Mas ficou essa mensagem para nós. Que nós viemos confiar mais no Senhor. Que nós viemos dar mais ouvido ao Senhor. Que nós não viemos fazer nada sem consultar, primeiramente, o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E glória a Deus, né? Porque Ele está sempre comigo, conosco, pronto a nos ouvir e a nos responder. Ele é o Deus do de repente. Se tem tempo para Ele responder mais tarde, até Ele deixa. Mas quando é rápido, tem que ser para ontem, Ele responde. Ele responde imediatamente. Oh, Deus poderoso. Essa resposta eu queria ontem, Deus me deu hoje, cedinho, pela palavra. Glória a Deus. Oh, Deus grande. Tenho muitas maravilhas para contar de Jesus aqui, ainda. Pouquinho a pouquinho, eu vou contando o que Deus faz. Eu estou alegre, mais ainda hoje, com meu Deus, com meu Jesus. Porque Ele não nos deixa embaraçados. Ele não nos deixa ir por caminhos errados. A menos que nós queremos, né? Eu ouvi essa palavra, se eu quiser, mesmo sabendo que Deus me disse que eu não é para mim consultar a outro Deus, a outra pessoa, a outro Deus, e se eu quiser ir, Deus me dá livre-arbítrio, a mim e a você. Mas sabe que as consequências vêm. Porque quando Deus fala, está falado. Aleluia. Então, guarde essa palavra no seu coração, que ela veio do céu. No nome de Jesus, confie sempre no Senhor, porque Ele é o nosso amigo fiel, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Deus não é Deus de confusão. Se tem dúvida, se tem confusão na sua mente, se está embaraçado, não está nítido, desça na presença do Senhor, que Ele vai tirar toda a dúvida, todo embaraço. Amém? Fica com a paz do Senhor Jesus nesse dia, com a tua bênção, no nome de Jesus. Amém.